Me escutam? Boa noite, chefe. Tudo jóia? Boa noite. Tudo bem. Vamos zerar aí os áudios, por exemplo, para a gente começar as aulas, por favor? Bom, boa noite a todos. Estamos aqui para iniciar a nossa educação continuada, uma iniciativa do Hospital São Francisco, em comum com a residência de cirurgia geral do Hospital Regional de Betim. Nós, da Educação Continuada, apresentamos as aulas em cirurgia geral, onde se versam os temas de cirurgia geral, trauma, cirurgia oncológica e cuidados paliativos. E, com isso, a gente faz atualização com artigos e temas importantes para a formação dos residentes. A residência de cirurgia geral do Hospital Regional e a coordenação da equipe pelo Dr. Rodrigo Musi. No Hospital São Francisco, a chefia da residência com o Dr. Marcelo Girundi e o Dr. Rodrigo Farias, e a chefia da equipe de cirurgia do Dr. Marcelo Girundi. Hoje nós estaremos falando a respeito de um tema importante em cancerologia cirúrgica, um tema em que, durante muito tempo, as situações foram muitíssimo mórbidas no que se diz respeito à condição cirúrgica do paciente, não que hoje ainda não seja, mas que os recursos com os quais nós temos hoje, temos melhores situações a se pensar na assistência a esse paciente, né? Lembrando que a neoplasia maligna do esôfago, mais comum, né, o carcinoma de células escamosas, é uma doença conhecida por ser uma doença de terceiro mundo, né? A incidência no terceiro mundo é muito maior, principalmente pelos pacientes que têm uso frequente e crônico, né, de tabaco e álcool, e, ao mesmo tempo, nós temos também a presença do componente traumático, que seria dos pacientes sedentados, né, os pacientes que não têm dente e que, por vezes, na miséria humana, desenvolvem essa patologia. Hoje, né, o tumor de esôfago ele tem um tratamento muito bem indicado na situação modal ou bimodal, tem ainda a possibilidade e uma zona de favorecimento da cirurgia conjunta com a cirurgia do tórax, e cada vez mais, né, com o advento da cirurgia videolaparoscópica e da robótica, oferecendo menos invasão ao paciente, principalmente naquilo que se diz envolvendo o tórax, a caixa torácica e o mediastino. Então, não diferente, nós iremos tratar a respeito da nossa aula com alguns artigos para a noite, né? Nós ficamos com a presença de um acadêmico, eu não sei se ele conseguiu preparar a aula. O Wellington está por aí? Acredito que não, né? Bom, não está. Então, ele não deve ter preparado a aula dele. Eu até cheguei a mandar. Mas vamos dar seguimento, então, aos 3 artigos da noite, onde a gente tem 2 artigos interessantes para falar a respeito do tumor de esôfago, na interface das estatísticas, e, por fim, né, um artigo um pouco mais denso, com todas as propostas que a gente possa executar. Por favor, né, já dei um print aí na folha de rosto de apresentação inicial, façam as postagens aí nos Instagrams, em todas as situações, divulguem bastante, e a gente começa a aula de hoje com a apresentação primeiro da Camila. Camila, você me escuta? Escuto, sim. Consegue me escutar? Consigo. Vamos lá? Certo, vou apresentar, então. Desde já, eu peço licença, tive como orientadores do meu trabalho, vou só compartilhar a tela, espera aí. Não. Tive como orientadores do meu trabalho o Dr. Mário Júnior. Então, eles vão entrar na apresentação e eles têm a liberdade do que eles tiverem que acrescentar ou não, a gente discutir isso juntos. Retaguarda de peso, né? Nossa, eu estou falando de neoplasia com referência em oncologia e muito mais de esôfago. Então, assim,
gratificante. Conseguem ver minha apresentação? Conseguimos, sim. Certo, vou colocar no compartilhamento. Modo apresentação. Tá dando para ver certinho? Tudo bem, Camila, podemos. Certo, vou começar. Meu nome é Camila, eu sou R1 do Complexo Hospitalar São Francisco. Eu tenho como coordenadores do serviço de cirurgia geral o Dr. Marcelo Girundi, da residência o Dr. Rodrigo Faria e da cancerologia cirúrgica o Dr. Igor Michalik. Como orientadores do meu trabalho, eu tive o Dr. Mário e o Dr. Mário Júnior, que me auxiliaram nessa árdua tarefa aí de falar um pouco sobre neoplasia de esôfago. O meu artigo foi mais a questão de o diagnóstico moderno e precoce do câncer esofágico, desde marcadores sanguíneos até o avanço endoscópico e inteligência artificial. Então, assim, a gente sabe que o prognóstico do câncer de esôfago é um prognóstico muito ruim, já que a gente leva em considerações que os sintomas eles são tardios. Geralmente, o câncer de esôfago ele começa a apresentar sintoma a partir de uma massa tumoral grande, já causando sintomas compressivos. E aí a gente percebe a disfagia, perda de peso, aí que a gente tem hematêmese e sintomas compressivos em gerais. O tratamento curativo ele ainda é oportuno quando a gente leva em consideração o diagnóstico precoce. Então, exames de sangue, exames endoscópicos e a inteligência artificial, elas entram aí para conseguir auxiliar a gente nesse diagnóstico precoce. Vou falar um pouco sobre a epidemiologia, já que a gente não teve a introdução do artigo, anatomia, enfim. Eu acho interessante eu retomar um pouco algumas coisinhas. Não teve conflito de interesse, apesar dessa legenda. Vou retomar alguns conceitos como epidemiologia, localização e os tipos histológicos, que eu acho válido a gente passar rapidinho. O câncer de esôfago ele é o sétimo mais comum, ele é o sexto em relação de maior causa de mortes por câncer no mundo. A gente tem 2 tipos histológicos mais comuns, que é o carcinoma de células escamosas, de 80% a 90%, e o adenocarcinoma, cerca de 20%. Apesar disso, a gente sabe que a gente está tendo aumento de adenocarcinoma, e isso está para se inverter ao longo do tempo. Justamente devido à globalização, a mudança de estilo de vida, consequentemente, as pessoas elas estão ficando mais obesas, consequentemente, é um fator de risco para o adenocarcinoma. A doença do refluxo e o esôfago de Barrett, por exemplo, também são fatores de risco. Para o SEC, a gente já sabe, a calase, aquelas síndromes membranosas, Plomevision, infecção pelo HPV, álcool e tabaco, idade e gênero também entram aí. Sintomas e diagnóstico tardio. A gente sabe que os sintomas eles são causados geralmente quando o tumor ele começa a ser obstrutivo, assim como eu falei, e a sobrevida dos pacientes, mesmo nos casos que a gente consegue uma ressecção completa nesse estágio avançado da doença, a sobrevida é muito ruim. Nos estágios avançados, a gente tem a sobrevida menor do que 20% em 5 anos. Quando a gente consegue fazer esse diagnóstico precoce, isso mais do que triplica, a gente vai para maior do que 80% em 5 anos. Daí a gente vê a importância de fazer esse diagnóstico precoce, daí a importância desse artigo e dessas discussões que a gente está tendo. Localização. A gente sabe que o SEC ele é mais de terço médio para terço superior, e quando a gente fala de adenocarcinoma, está mais relacionado com o terço inferior à transição esôfago-gástrica. A localização e distribuição global do câncer de esôfago, a gente tem aquele cinturão do câncer de esôfago que a gente conhece. Como o Igor falou, são países mais pobres, países do centro-norte da Ásia, países pobres como alguns países africanos, e aí acaba entrando o Brasil também. O carcinoma de células escamosas, assim como o adenocarcinoma, eles têm um prognóstico muito ruim, 18% de sobrevida, e quando a gente atinge metástase à distância, essa sobrevida ela cai para menos de 5%. A metodologia desse artigo foram utilizadas meta-análises, artigos de revisões sistemáticas, a base de dados foi imensa, PubMed, Medline, e ela levou em consideração os artigos publicados até o mês 5 de 2021. É um artigo recente, inclusive ele foi publicado em 2021, e os descritores utilizados foram esses aí abaixo.
como o próprio artigo já fala, vai desde biomarcador sanguíneo até inteligência artificial. E a gente tem como biomarcador sanguíneo um método mais barato e não invasivo de fazer esse rastreio. As características que a gente tem para um marcador tumoral, um marcador de câncer, serem desejáveis, satisfatórios, é que ele tem uma alta sensibilidade se a gente quer triar uma população em geral, especificidade se a gente quer determinar o tipo do tumor e, principalmente, ser detectável precocemente. Os principais que a gente tem, levando em consideração o câncer de esôfago, a gente tem o CEA, que tem uma sensibilidade, aí a gente teve uma variação assim, muito grande, e uma das críticas que eu vou fazer no final do artigo, mas a sensibilidade ela varia de 8% a 70%, a especificidade ela varia de 57% a 100%, e essa razão de verossimilhança é cerca de 5,946, ou seja, indivíduos que eles têm o câncer de esôfago, eles têm a chance 6 vezes maior de ter esse CEA positivo do que indivíduos que não têm a doença. A alfa-fetoproteína, os antígenos de carboidrato que a gente conhece como CAs, né? CA125, CA199 e o 15.3. Os antígenos de superfície. E aqui entra um que até então eu não tinha visto antes desse artigo, que é o fragmento da citoqueratina, o CIFRA 21.1. Ele tem uma razão de verossimilhança 2 vezes maior do que, por exemplo, o CEA. Então, ele é bem aplicável nesse câncer de esôfago, no rastreio desse câncer de esôfago. Existem alguns biomarcadores do SEC precoce, são 6 principais, entre eles a colina, glutamina, glutamato. Existem também os microRNAs. Aí eles são interessantes porque eles são resistentes à atividade da ribonuclease, então eles ficam estáveis no soro humano. Para isso, então isso é uma característica interessante para ser um marcador, principalmente do SEC. Tanto sensibilidade quanto especificidade desse marcador, dos microRNAs, são superiores a 70%. Isso é muito interessante. Logo, a curva do gráfico fica maior do que 0,8. Os biomarcadores do adenocarcinoma, existem também alguns microRNAs circulantes. É muito interessante falar disso para a gente conseguir diferenciar principalmente o Barrett não displásico de um câncer precoce, que muitas vezes a gente não consegue perceber isso, e essa linha muito, muito tênue entre os dois passa despercebida, e a gente perde o feeling de um diagnóstico precoce e aí de uma chance curativa. Outra coisa é a razão do neutrófilo linfócito. É um marcador, na verdade, é uma razão que aumenta na presença de displasia e neoplasia. Inclusive, é muito sensível e específico. Então, acima de 70% os dois, a curva fica maior do que 0,8. Isso é muito interessante. Os autoanticorpos séricos, eles são interessantes também porque eles são presentes no soro de pacientes muitos anos antes desse diagnóstico do câncer. Então, a gente utiliza isso para rastreio, como, por exemplo, o anti-P53 no câncer de pulmão, que a gente consegue detectar num tempo médio de 3,5 anos antes do diagnóstico do câncer de pulmão. No câncer esofágico, isso também é válido, a gente também tem o P53, só que aqui entra o anti-HSP70, que eu também não tinha visto antes, que é um marcador que foi mais sensível e específico para o câncer de esôfago. No entanto, os estudos que eles conseguiram concluir isso levaram em consideração amostras pequenas e não foram multicêntricos. Então, talvez a gente tenha que mudar, conseguir acrescentar mais estudos multicêntricos com amostras maiores para a gente conseguir validar mais esse marcador. A gente entra também a imagem endoscópica avançada. A gente sabe que até hoje a endoscopia ainda é o padrão ouro para o diagnóstico do câncer de esôfago, das lesões precursoras, assim como o Barrett, etc. A gente deveria utilizar sempre o padrão de Seattle, que é o quê? A gente biopsiar 4 quadrantes a cada 2 centímetros do esôfago, assim como eu coloquei na imagem aí, só que isso tem uma baixa adesão. Cerca de menos de 50% dos endoscopistas fazem isso. Daí a necessidade da gente associar técnicas para auxiliar a gente na endoscopia padrão. Por quê? Até bons endoscopistas experientes, a gente tem uma perda de até 40% do diagnóstico do SEC inicial em populações de alto risco. E assim, ao meu ver, isso é muita coisa. Então, se a gente tem técnicas para auxiliar, é bom pelo menos a gente conhecer essas técnicas. Uma delas é cromoscopia ou cromoendoscopia por spray de corante. A gente utiliza alguns corantes como o azul de metileno, iodo de Lugol e colorações de contraste como ácido acético
para conseguir ampliar a aplicabilidade. A cromoendoscopia por ácido acético, por exemplo, aumenta 6 vezes o desempenho da endoscopia em relação ao protocolo de Seattle. Então, é muita coisa. Por que a gente não utiliza isso para todo mundo, então? Primeiro, né, valor. E segundo, a gente tem pacientes alérgicos à coloração, a contrastes. E outra coisa, isso aumenta o risco de broncoaspiração e, consequentemente, pneumonia pela broncoaspiração. Então, tem uma alternativa em relação a isso, a cromoendoscopia virtual, que ela não utiliza contraste, ela utiliza aspectos de realces de cor, comprimento de onda, filtragem de luz branca, realce de cor, para realçar a superfície da mucosa e dos vasos sanguíneos. Ela tem um alto valor preditivo negativo, ou seja, muito bom para excluir. Isso, associado a métodos de magnificação de imagem, a gente consegue ver até a profundidade da invasão do tumor. Então, isso é muito interessante. Associado ao aumento do número do nosso N, de amostras, isso é inteligência artificial, né? A gente consegue ter um desempenho maior do que endoscopistas especialistas. Então, é muito interessante esse dado. A endomicroscopia com focal a laser usa mais ou menos assim a mesma linha de pensamento. Ela também utiliza contraste, só que 2 tipos de contrastes, um IV e outro via oral, para a gente conseguir corar o meio extracelular e o meio intracelular. É uma mini sonda flexível que ela é inserida através de um canal acessório do endoscópio padrão e ela capta imagens microscópicas da superfície e subsuperfície da mucosa esofágica. Isso é muito aplicável em relação da displasia e esôfago de Barrett, conseguir diferenciar isso de um CEP precoce, por exemplo. Utiliza contraste. Então, qual é a alternativa que a gente tem para aqueles contras do contraste? A endomicroscopia volumétrica, que ela não utiliza contraste, por balão, que esse balão ele faz uma varredura circunferencial de cerca de 6 centímetros e 3 milímetros de profundidade. As vantagens são as mesmas, aplicabilidade para detecção do esôfago de Barrett, displasia ou SEC precoce. Ao meu ver, as discussões, já vou emendar junto as discussões, tudo isso é opinião pessoal que eu vou falar a partir de agora, foram as vantagens e desvantagens que eu vi nesse artigo. As vantagens é porque a problemática toda envolvida é justamente o diagnóstico precoce. Isso gera maior sobrevida, porque a gente sabe que o câncer de esôfago é agressivo justamente porque o diagnóstico, na maioria das vezes, ele é tardio, aliado à progressão rápida, isso gera um total mau prognóstico. Então, se a gente associar coisas que estão disponíveis, claro que ainda não é realidade de muitos hospitais, de muitos locais, mas coisas que estão disponíveis, a gente saber que pelo menos existe e que pode ser o nosso futuro, a gente tem que estar atento a isso. Essa triagem, ela vai diminuir muito a mortalidade, porque a gente viu que, tipo assim, de 20% de sobrevida em 5 anos, a gente pode passar para 80% de sobrevida em 5 anos. Isso é muita coisa, é muita vida salva. Então, assim, essa triagem é essencial. A gente tem que agir aí. As desvantagens, tudo sempre, né, ao meu ver, é que a gente tem uma limitação na prática clínica. Assim como o médico ele vai ter que fazer uma especialização em endoscopia, ou pelo menos ter uma noção muito boa, nesses outros métodos que podem auxiliar na endoscopia avançada, a gente precisa de um treinamento ainda mais avançado. Então, é muito limitado em relação a isso. Alguns artigos, não são todos, isso aí eu não vou generalizar, que esse artigo citou, eles faltam evidência de alta qualidade, então é muito heterogêneo. A gente viu que, por exemplo, a sensibilidade varia de 3% a 70%. Talvez, se a gente tiver uma homogeneidade de estudos, seria um pouco melhor. Essas tecnologias também são muito recentes, então, cuidado aí até pelo preço, né? Tecnologias recentes, não são muito testadas, assim que lançam, ainda são muito caras. Acho que também deveria ter uma amostragem maior, o estudo talvez poderia ser multicêntrico. Com o tempo a gente vai conseguindo isso, né? No SUS, qual minha crítica em relação a isso? É o custo, claro, é muito bom, mas, por exemplo, eu estou inserida num contexto de um hospital 100% SUS, na minha residência. E eu sei que, às vezes, na maioria das vezes, a gente não tem nem uma endoscopia
funcionante 100%. Então, quem dirá, às vezes, uma endoscopia avançada. Isso pode ser realidade, pode se tornar, sim. A gente tem que entrar com essas discussões agora para a gente saber que existe, para a gente saber em qual caminho a medicina está indo, mas o custo ainda é um fator impeditivo para isso disseminar melhor. E eu, Camila, tive muita dificuldade de interpretação desse artigo, porque para mim foi um artigo que trouxe termos que a gente não tem a discussão diária desses termos, são termos mais profundos, como inteligência artificial, corantes, celularidade, variações de comprimento de onda, até mesmo epidemiologia mais específica e biomarcadores sanguíneos. Mesmo que a gente fala assim, de forma corriqueira, e às vezes a gente não estuda isso a fundo, então por isso foi a minha dificuldade na interpretação. Essas são minhas referências, principalmente essa primeira, que foi o artigo que eu tomei como base, né? E obrigada a todo mundo pela atenção. Esses são os meus contatos. Eu estou totalmente à disposição de quem quiser tirar alguma dúvida comigo. E, claro, se eu conseguir tirar essa dúvida, se eu não conseguir, não vou deixá-los na mão. Eu vou procurar saber da dúvida de cada um. E depois eu respondo na medida do possível, na medida que eu for descobrindo junto com vocês também. Agradeço pela atenção, pela confiança do Dr. Igor em depositar essa aula nas minhas mãos e pela orientação dos meus orientadores, Dr. Mário Júnior, nessa aula. Camila, muito obrigado. Eu agradeço demais. Assim, vejo você com energia renovada aí para a cirurgia e principalmente o entusiasmo com esse tema tão vasto, né? Eu quero dar a palavra ao meu mestre, Dr. Mário Carvalho, né? E o meu grande amigo, Dr. Mário Júnior, que está aqui para poder nos ajudar. Vocês me escutam aí? Sim, doutor Igor. Vamos lá, podem comentar aí e obrigado desde já pela presença. Não, muito obrigado, senhor. Então, vamos lá. Muito bom o artigo da Camila, né? Um pouco distante da nossa realidade, sobre esses exames, o screening do câncer de esôfago. A gente sabe que CEA, alfa-feto, são muito inespecíficos, ainda mais para o câncer de esôfago, a gente utiliza isso mais para colo, para intestino, mas assim, existe. Agora, a aplicação prática disso é muito ruim, né, doutor Igor? A gente não tem um exame. Eu ainda acredito que o melhor jeito de detecção precoce do câncer do esôfago é a prevenção. Política pública contra tabagismo, contra uso de bebida alcoólica, para a gente prevenir o SEC. A prevenção da doença do refluxo gastroesofágico, na prevenção do adenocarcinoma. É muito importante os residentes, isso cai muito prova de residência, essa mudança no padrão da neoplasia de esôfago, o mundo inteiro já aumentando, já praticamente os casos de adenocarcinoma superiores aos casos de carcinoma espinocelular. No Brasil, uma predominância muito grande de espinocelular que a gente tem. Uma coisa importante, esses pacientes que eles chegam às vezes com uma endoscopia, com uma avaliação com carcinoma espinocelular, muitas vezes os pacientes têm um tumor sincrônico e passa batido de quê? De laringe, faringe ou cavidade oral. Porque os fatores de risco são o mesmo, álcool e cigarro principalmente. Eu tinha o senhor conheceu ele, Dr. Marcelo Rauch, no Maripena, falava que o grande problema do SEC era o jeito que a gente toma o álcool, a ingestão de álcool no Brasil, que muitas vezes é cachaça, alto teor alcoólico, de uma qualidade muito baixa. E o paciente, ninguém toma cachaça com gelo, como se fosse um uísque ou uma vodka. Você toma cachaça na talagada. Então, você vai ter uma lesão no epitélio. Essa lesão no epitélio, junto com o cigarro, durante um grande espaço de tempo, vai ter lesões suscetíveis, esse tecido vai degenerar para uma neoplasia. Inflamação crônica levando a neoplasia. Então, assim, eu acho que o principal que tem que focar, principalmente hoje na nossa realidade, é a prevenção. Infelizmente, é o mais difícil, é o que dá mais resultado, mas é o mais difícil de mudar uma mentalidade da população. Então, a gente cai nos exames. O que eu vejo no SUS, lá no Hospital Luxemburgo, os pacientes que chegam, acho que é a mesma
a mesma população de vocês. O paciente ele faz diagnóstico com disfagia total. É um paciente que tem um emagrecimento, tem uma dificuldade de deglutir, e está lá na UPA. Na UPA não, desculpa, no posto de saúde. Fila para endoscopia, mais fila para endoscopia. E quando a gente chega nesse paciente, esse paciente muitas vezes com disfagia total, com metástase. O SEC, a gente pega muito paciente, às vezes, com metástase de SEC, que aí o diagnóstico e o prognóstico é pior ainda. Esses pacientes eles podem ter meta cervical, meta mediastinal ou até mesmo meta na cavidade abdominal. O esôfago é um grande, vamos dizer assim, atravessador. Ele passa por 3 compartimentos e uma drenagem linfática que pode ser cervical, mediastinal e abdominal. Então, a gente tem que estadiar muito bem esse paciente. Uma coisa que mudou muito o tratamento do câncer de esôfago, melhora na quimio e na radioterapia. Os pacientes, eles entram, não sei se alguém vai falar do estudo CROSS, eles entram no protocolo CROSS, melhorando bastante a sobrevida. Vários pacientes com resposta patológica completa e se o paciente tiver uma comorbidade, for um paciente com idade mais avançada, muitas vezes a gente fazendo um segmento nesse paciente. Alguns vão recidivar, a maioria não recidiva. Mas muito bom, gostei bastante, Camila. Gostei daquele marcador, esqueci o nome, o CP... Como é que chama? Pode me falar. CPS 70. CPS 70, nunca ouvi falar, não é da minha prática. Gostaria de ter, parece que é o que tem maior especificidade, né, e sensibilidade do câncer de esôfago, inclusive com fator preditor, né, de Exatamente. Eu também nunca tinha ouvido dele. Isso, agora, como é que seria o screening nisso na população total? Na população geral é muito difícil. Eu ainda acredito na prevenção como a melhor forma da gente melhorar as curvas de sobrevida de tudo do câncer de esôfago. Eu vou passar a palavra aqui para o Dr. Mário, está aqui do meu lado. E assim, parabéns, é um tema difícil, esôfago não é fácil, é um tema que cai bastante em prova, que a gente tem que estar sempre estudando. E parabéns, Igor, pela iniciativa, tá? Vou aqui passar para ele um segundo. Boa noite a todos. Eu queria parabenizar o Igor, né, pelo entusiasmo dele e essa dedicação que ele tem para com os residentes e para com todo mundo. Parabéns, Igor. É a Camila que deu aula. Obrigado, Tomara. Obrigada, doutor. Oi? Muito obrigada. O câncer de esôfago, isso já até aconteceu comigo. Ele tinha uma estenose, foi para a radioquímio, a estenose permaneceu, o esôfago ficou quase que um filetezinho. Eu fiz a esofagectomia, esofagastroplastia. Logo que ele teve condição, um mês depois, eu fiz uma endoscopia para estudar o resto, porque eu não tinha visto nada na hora de liberar o coto gástrico, né, de fazer o tubo gástrico. A hora que fez a endoscopia, tinha um câncer no antro gástrico, um adenocarcinoma. Aí eu tentei levar esse paciente para a cirurgia, mas não tive condição de ressecar. Tudo aderido no tórax, não conseguiu de jeito nenhum. Então, mas ele não tinha como fazer essa prevenção, que era um câncer que nem a palpação a gente conseguiu detectar nada. Então, assim, o esôfago, ele como é que fala? O prognóstico é ruim, porque é difícil de você detectar, né? Hoje em dia a gente tem mais recursos com endoscopia, mas normalmente o paciente chega avançado em um tratamento difícil. Eu tenho paciente com radioquímio até 15 anos. Está com 15 anos, é o mais antigo de sobrevida, está bem. Eu não operei porque ele era muito obeso, fui só acompanhando, até hoje está livre de doença. Mas eu já tive paciente com 2 anos e meio, 3 anos de ter que reabordar. Uma coisa interessante, que eu sempre falo lá para os nossos residentes, eu antigamente fazia contoracotomia. Hoje eu faço transmediastinal. Eu não tive nenhum caso de recidiva tumoral, de metástase mediastinal. Eu já tive cervical. Foi até durante um mês, eu tinha feito 2 esofagectomias, num rapaz novo e numa mulher, ele apareceu com uma metástase cervical à direita. Teve um outro, esse até de convênio, teve síndrome de Horner por metástase cervical. Mas assim, mediastinal, e eu tenho acompanhado, eu tenho uma casuística até boa, e nenhum até hoje com metástase no mediastino.
com tumor mediastino. Porque o pessoal da torácica fala, não, é obrigatório você fazer toracotomia, você fazer a linfadenectomia por toracotomia, mas eu não vi diferença nenhuma na minha casuística. Eu estou até querendo levantar esses casos para publicar. Tem muito caso, mas nenhum. A cervical a gente não faz esvaziamento. Então, foram os três, né? 2 do SUS e 1 de convênio. Mas o esôfago é sempre um desafio para a gente, né? É uma cirurgia, assim, tecnicamente não é tão difícil, mas o pós-operatório é terrível. E eu queria parabenizar vocês e estou às ordens para qualquer coisa. Se alguém quiser assistir alguma cirurgia da gente lá no Luxemburgo, eu estou à disposição. Aqui eu volto, hein, doutor Mário? Doutor Mário, obrigado mais uma vez. O que eu sei hoje, né, para operar câncer passa muito pela destreza desse cirurgião, né, que traz um feudo arraigado aí no Hospital Luxemburgo, e já o segmento com os filhos, né, tanto com o Marcelinho, que foi residente nosso e está hoje fazendo cirurgia oncológica, o Mário Júnior, que já está aí na atividade, fazendo jus ao sobrenome e os passos do pai. Obrigada. Quero agradecer desde já, né, e sempre contar com a aula assim. Tal como o Mário Júnior falou, né, a questão da doença oncológica do esôfago, por uma situação que o Rausch falava, né, eu sempre coloco que essa questão do trauma, o Brasil sendo um país de desdentados, um país de submundo, se você melhorasse hoje, desse condição para todo mundo ter mastigação e conseguisse ter uma higienização melhor da orofaringe, eu tenho certeza que a gente diminuiria de uma maneira significativa os tumores de esôfago. Mas por qual certeza? Porque os países de quem tem dente mastiga não têm a mesma estatística que a gente. Eles começam a ter estatísticas semelhantes naquilo que é uma estatística mundial esperada. Ver hoje, com um artigo igual ao da Camila, assim, tantas oportunidades, é saber que um dia isso vai respingar na gente e que a gente vai ter a certeza. Hoje, por exemplo, né, as propostas de esôfago em 3 campos, as linhas de pesquisa de drenagem mediastinal, como de um desses estudos o Erlon falou com a gente, isso tudo traz um prognóstico muito bom para um paciente que já chegou a ser, no passado, 100% inoperável. É claro que a gente ainda tem algumas limitações no SUS e faz com que esses dificultadores não criem um padrão, né? Assim, a destreza do Dr. Mário para poder operar comparada com a minha, que é a minha casuística, né, é completamente diferente. Ele já viu de tudo que vocês imaginarem, a ponto, inclusive, eu lembro aqui de um residente que a gente tinha, o Paulo, que uma vez o doutor Mário falou assim, esse dreno de tórax está assim assado, você vai chegar lá, o dreno vai estar cutucando o esôfago, ele vai estar necrótico. Chegou, abriu, parecia mágica. Agora, por que de tudo isso? Porque a experiência dele, de cabo a rabo, né, desde a época do Mário Pena com o professor João Rezende, de ver situações em que hoje o progresso nos trouxe muito disso tudo, nos trouxe, como eu falei, o vídeo, a robótica para poder ajudar e facilitar todas essas situações. Desculpa. E certamente o tratamento, como o Mário Júnior falou, com a quimio-radioterapia. Mas, bom, excelente. Vamos dar continuidade. O segundo artigo da noite é o Carlos que vai apresentar sobre um tema que a nossa equipe tem uma estatística muito grande, que é a presença e relação dos tumores de esôfago com os pacientes pós-bariátricos. Carlos, você me escuta? Tô te ouvindo, chefe, tudo bem? Boa noite. Você tá amarrado aí para você não fazer nada de errado, né? Tô mesmo. Ótimo. Beleza, vamos lá. Beleza, eu vou começar a compartilhar aqui, tá? Tá, obrigado. Conseguem ver a apresentação? Tá ótimo, Carlos. Beleza. Então, hoje eu vou apresentar para vocês. Eu sou Carlos, desculpa, tá? R1 da Cirurgia Geral, tá? Daqui do Hospital São Francisco de Assis. Estamos aqui com as aulas da educação continuando. E como coordenador do Serviço de Cirurgia Geral e orientador dessa aula, o Dr. Marcelo Girundi, coordenador da residência, o Dr. Rodrigo Faria, e coordenador da cancerologia cirúrgica, o Dr. Igor Michalik.
O artigo fala sobre câncer esofágico depois da cirurgia bariátrica. É um incremento na prevalência e para ver as estratégias de tratamento, tá? No artigo, o que impulsou o artigo foi conseguir estimar a incidência global de câncer de esôfago após a cirurgia bariátrica, tá? A prevalência mundial da obesidade desde 1980 até 2015 dobrou, tá? E isso aqui que impulsou o pessoal a fazer a investigação. Tá? A cirurgia bariátrica é considerada a opção mais eficaz em pessoas com obesidade mórbida. Tá? Em 1998, foram realizados 40 mil procedimentos. E em 2016, que é a última data estimativa realizada, antes desse artigo, foram 685 mil e tantos casos. Tá? Dá para saber que a obesidade mórbida aumenta o risco de adenocarcinoma de esôfago. E dentro das complicações posteriores ao tratamento, como tentar reconstruir, já que temos 5 jeitos de fazer a cirurgia bariátrica. Tá? Dentro do método da investigação, tem estimativa, tinha antes do estudo, tinha estimativas do 98, 2003, 2008, 2011, 2013, 2014 e 2016. Tá? E o mecanismo para realizar o estudo foi um corte de estudo multicêntrico, que foi realizado num hospital de Amsterdã e outro da Holanda, tá? Que tem um volume aproximado de 200 esofagectomias. São hospitais oncológicos, tá? E basicamente isso. Dos 200 pacientes, tem um período de 2014 para 2019 que eles pegaram os prontuários do paciente e acharam 15 pacientes com CA de esôfago. Tá? Das estimativas globais de câncer de esôfago, como já tem aqui no quadro, tem as de 98, 2003 e as que já falei, estão sublinhadas aí. O que a equipe fez foi preencher os buracos por ano e fizeram a estimativa própria deles para preencher os anos faltantes. Tá? A média de casos, paciente feminino, 74%, e uma média de 42 anos de idade para fazer a cirurgia bariátrica. E a população masculina tem 26%, com uma idade média de 44 anos. E a incidência estimada é de 0,064%. Dos 15 pacientes que foram selecionados para fazer o estudo, tá? 8 eram masculinos, 7 fizeram um bypass em Y de Roux, 4 fizeram uma banda gástrica maleável, 2 pacientes fizeram manga gástrica, um paciente fez gastroplastia vertical e uma fez derivação biliopancreática. Tá? A idade média para fazer do estudo foi 51,5 anos. A idade o mais novo foi de 36 e o mais velho 37,3. A mediana do IMC, prévio da cirurgia, foi de 47. Dos 15 casos dos 15 pacientes do estudo, 9 ou 60% foram adenocarcinoma esofágico, tá? Um paciente foi adenocarcinoma da junção gastroesofágica, um paciente foi CA espinocelular da junção gastroesofágica, um paciente foi um CA espinocelular do esôfago proximal e 2 pacientes tiveram um esôfago de Barré. A idade média do diagnóstico foi 58 anos. O diagnóstico, pacientes que tiveram o diagnóstico já com doença metastática foi 6 pacientes, tá? Que já não dava para fazer nenhum tipo de tratamento cirúrgico, pelo menos curativo, né? Daí,
9 pacientes tiveram a intenção de tratamento com intervenção curativa, uns 60% do universo, dos quais 9 evoluíram para metástase, 2 faleceram mais na frente, depois dos 2 anos, e 5 estavam vivos no último acompanhamento. Aqui vemos os pacientes que já fizeram acompanhamento, né? Os 7 que fizeram a cirurgia, tá? E aqui o fluxograma de como foi feito o exame, tá? Pegaram os pacientes com câncer de esôfago, pacientes de um tipo do tipo AMC, pacientes com câncer de esôfago do tipo VUMC e pacientes com câncer de esôfago no Hospital de Catarina, na Holanda. Pegaram esses 15 pacientes, daí 6 já tinham metástase, 9 já fizeram a curativo, cirurgia curativa, 2 fizeram terapia adjuvante e os outros 7 fizeram a cirurgia curativa. Dentro do estudo, tá? O estudo foi feito baixo a declaração de Helsinki, tá? E seguindo as ordens e as instrutivas do Comitê de Ética de Amsterdã e do Hospital de Catarina. O consentimento informado, os pacientes foram informados que qualquer momento eles poderiam sair do estudo e receberam uma carta para eles falarem que não tem nenhum tipo de objeção por escrito. Dentro dos conflitos de interesses, que acho que não era muito válido, que 2 dos investigadores receberam bolsas de pesquisa. E fora isso, tá aqui minhas referências, tá? Eu conversei com o Dr. Marcelo, ele não conseguiu entrar na aula, mas pediu para informar para vocês que a estatística dele é que de 10 mil casos que ele operou, só 2 pacientes evoluíram para CA de esôfago. Então, corresponde um pouco com a estatística geral. E basicamente é isso, chefe. Carlos, faça já seus comentários aí, por favor. Então, para mim, o artigo foi muito bom mesmo, porque a equipe pegou as estatísticas antigas e fez o esforço de gerar uma nova estatística e, tipo assim, preencher os que não tinha. E com essa estimativa, que eu vou mostrar aqui, porque assim, vocês lembram o cursor? Acho que não, né? Tá, tem a estimativa de, por exemplo, em 98, tinha 40 mil casos estimados de cirurgia bariátrica. E o risco de era de 2,2 pacientes contrair o CA. Então, eles fizeram um trabalho bastante grande de preencher tudo isso. E depois, o que talvez eu poderia aumentar seria a quantidade de pacientes que foi selecionado. Talvez poderia ter conseguido um universo maior, mas a dificuldade também de ter as bases de dados, né, certas e sempre essas bases de dados sempre estiverem alimentadas. Mas foi muito bom saber as estatísticas de CA de esôfago. E também não esquecer que a obesidade aumenta a possibilidade de contrair CA de esôfago e qualquer outro tipo de doenças, né? Multiplica tudo por várias vezes. Bom, parabéns, Carlos, pela apresentação. É um tema que vai ser uma realidade por uma estatística mundial, né? Tanto o fato da obesidade como o tratamento da obesidade pela cirurgia. É sabido que as doenças do refluxo esôfago gástrico com a cirurgia de Forbe-Capella, né, que é o bypass, elas são mais eficientes, costuma zerar, então pode ser que o resultado seja muito bom. Diga-se de passagem, um dos pacientes com os quais o Dr. Marcelo teve isso, eu tive a oportunidade de participar da cirurgia logo no início da minha entrada na equipe,
E realmente, assim, de lá para cá, o que eu escuto do Dr. Marcelo falar, que é muito criterioso com os pós-operatórios dele, e principalmente com esses que eventualmente tenham tido alguma situação crítica, porque ele faz essa busca ativa, pouquíssimo eu escutei falar a respeito do CA de esôfago. E para terminar a noite, a gente vai ter uma aula de um artigo um pouco mais denso, que eu lancei o desafio para a doutora Raimara. Você me escuta, Raimara? Boa noite, Igor. Escuto sim, vocês me escutam? Escutamos sim. Mário Júnior, você quer falar alguma coisa? Oi, doutor Igor, eu queria só a opinião do senhor, eu realmente não entendo e queria só uma opinião. No sleeve, não enviar o estômago para anatomia patológica, o que o senhor, como cirurgião oncológico, pensa disso? É uma dúvida que eu nunca entendi. Por mim, teria que enviar, mas assim, como eu não faço bariátrica nem nada, eu não sei. E o que o senhor pensa sobre isso? Mário Júnior, a gente tem um cacuete nosso da cirurgia oncológica de sempre estar mandando as peças para anatomia, né? Mas a gente trata diretamente com a doença. O protocolo da cirurgia bariátrica sempre prevê a possibilidade da endoscopia antes do procedimento. Então, os cirurgiões da obesidade, eles têm geralmente um pool de profissionais de confiança, né? E assim, é parte desse processo. Então, se entende que a estatística é muito pequena daqueles que eventualmente evoluam com tumor gástrico ou esofagiano, porque fez esse rastreio criterioso em algum momento antes e precoce a cirurgia. E dessa maneira não justifica, porque eles até fizeram no início uma estatística muito grande, mas era muito pequena. Era quase que próximo ao usual, entendeu? Assim, ao azar que pudesse ter. Então, por isso que o pessoal não manda. E já é consumado isso e parece que o mundo inteiro não manda, entendeu? Eu acho que se tem essa estatística, se tem uma endoscopia bem feita, e a gente sabe que fora do Brasil tem condição de poder fazer com luz polarizada e todas as situações, talvez dê, porque eles estão operando, em tese, um estômago, um órgão benigno, né? Que não tem doença. Mas tudo pode mudar. Não, eu concordo. Assim, eu sempre fico um pouco incomodado. Mas uma coisa igual você falou, da nossa inerente, do nosso que a gente... A compensação, a gente até a gordura cai no chão, a gente manda. Né? Qualquer coisa. Raimara, vamos lá? Vamos lá, Igor. Vou compartilhar aqui. Tá. Raimara, para quem não conhece, é R2 do Hospital Regional de Betim. É uma menina perigosa que anda armada. Não. Espera aí, Igor. Só um momento, Igor. Tudo bem. Tá compartilhando, Igor? Agora está aparecendo. Tá. O estudo em questão foi uma comparação dos resultados clínicos. Primeiramente, eu sou Raimara, né? Eu sou R2 do Hospital Público Regional de Betim. Tem como orientador do trabalho o Dr. Bruno Rigg. Inclusive, ele pediu para falar que não pode, porque ele está ministrando uma aula no momento, mas eu fui devidamente orientada. O chefe da residência do serviço é o Dr. Rodrigo Musi, e da residência também do hospital. E o chefe da educação continuada, o Dr. Igor Michalik. O artigo em questão foi uma comparação dos resultados clínicos de uma esofagectomia assistida, né, por robô, exclusivamente por robô, por vídeo e aberta, que é a esofagectomia aberta. Então, foi uma revisão sistemática e meta-análise. Lembrando que a 7ª causa, né, mais prevalente de câncer, mais comum no mundo a cada ano, ou seja, teve um aumento de
604 mil casos ao ano em 2000. Não está passando seus slides. Você não abriu. Deixa eu só confirmar aqui. Isso aí, ótimo. Foi? Agora vai. Tá. Lembrando que o tratamento envolve a esofagectomia, quimioterapia, né, perioperatório, em caso de doença avançada. A esofagectomia por técnicas abertas, minimamente invasivas convencionais, né, que envolve toracoscopia e laparoscopia, que envolve menos complicações pós-operatórias e possivelmente melhores resultados oncológicos a longo prazo em comparação com a cirurgia aberta. E apesar da rápida adoção da robótica, né, permanecem algumas dúvidas sobre a utilidade e a comparação das outras abordagens minimamente invasivas e a esofagectomia, especialmente no que diz respeito, né, ao tratamento oncológico a longo prazo e seus resultados. Depois desse artigo, a gente vai ver realmente como que funciona isso. Eu vou preferir passar os slides assim, para não ter o risco de não ser compartilhado. Beleza. Então, foi uma revisão sistemática e meta-análise envolvendo esse paralelo entre os 6 métodos, né, que é a esofagectomia aberta, a robótica e por vídeo, certo? Vai demorar um pouquinho, mas vai ser mais certeza. Então, a metodologia avaliada foi através de uma base de dados, né, artigos publicados no PubMed, entre outras. E o embase de 1º de janeiro de 2013 a 6 de maio de 2020. Antes de 2013, relativamente insuficiente, porque acaba que é uma técnica nova, né? E a revisão da meta-análise envolvendo mais de 21 artigos e 9.355 pacientes, o que a gente vai ver que não é um N tão grande. Foram incluídos estudos comparando a abordagem cirúrgica robótica por vídeo e aberta. Os desfechos avaliados foram, dentre eles, né, a perda sanguínea estimada, o tempo operatório, a coleta de linfonodo e o desfecho de curto prazo, que envolvem a deiscência de anastomose, a paralisia do nervo laríngeo recorreu e as complicações total e mortalidade em 90 dias, além dos resultados oncológicos a longo prazo. A esofagectomia, né, por vídeo, comparando com a videoassistida e o robô. Para comparações por aberta, né, dados não agrupados, a robótica foi associada a um tempo operatório mais longo e a uma diminuição da perda sanguínea estimada e menos complicações. Robótica teve resultados semelhantes a vídeo, mas foi associada a uma menor complicação pulmonar. Então, foi avaliado os resultados intraoperatórios, né, de curto prazo, a diminuição das complicações pulmonares em comparação com a vídeo e robótica. E as implicações não houveram diferença em relação a fístulas, complicações ou mortalidade em 90 dias. Então, foi o que eu falei no início da aula, a questão do N, né? A gente pode até pensar que é um número grande, 9.000 pacientes, mas no total dos estudos, eu coloquei aqui o diagrama do fluxo para ver a questão da literatura, como que a gente chegou a esse N de estudo, né? Então, 390 total de títulos selecionados, mas 244 excluídos por alguns viés de seleção. E aí foram 146 revisados, e aí algumas referências excluídas, foram alguns trabalhos que tiveram duplicações. Nesse total, teve uma diminuição do N, que a gente chegou nesse valor, né, que foi feita uma meta-análise e a revisão sistemática, certo? E possivelmente o ensaio clínico randomizado. Então, acaba assim que desse N tão grande, não foi tão grande assim, ou seja, apesar de achar que é um estudo muito grande, que envolve muitos estudos, quando a gente vai para o N, é um número reduzido. Então, aqui eu coloquei para explicar através dos gráficos, né, dessa meta-análise, quais são os estudos, né, as comparações. Então, a robótica e o vídeo para a colheita de linfonodos. Eu vou passar uma revisão bem rápida aqui, né, da meta-análise,
que lembrando que quando favorece para a direita, quando favorece para a esquerda, e no final, né, que é a razão das chances, que é o diamante, ou também chamado de losango. Né? Às vezes a gente está na residência e esquece um pouco dos estudos, mas vamos lá. Quando o diamante toca, né, a parte central é que o estudo não é tão significativo, né? Então, assim, que favorece ambas as partes e fica nesse ponto central, que é o odds ratio. Certo? Então, aqui, nesse gráfico, nessa comparação dos linfonodos, o diamante tocou, né, o meio, favorecendo ambos. Então, assim, é um estudo que não demonstrou, não tem tantos resultados significativos, certo? Aqui, nesse outro gráfico, foi comparado o vídeo, né, versus a robótica na perda sanguínea estimada. Certo? A gente pode ver que o losango tocou o centro, né? Então, também não é um estudo assim que favorece um ou outro, né? E aí, desses foram analisados também. Para lesão do nervo laríngeo recorreu, o diamante também tocou no centro, né? Os aspectos avaliados também para as complicações pulmonares, esse foi um estudo que teve uma alteração basicamente significativa, né, que a gente vai discorrer mais na frente, e, no caso, complicações totais, tendendo a favorecer mais a robótica, certo? Vocês estão conseguindo acompanhar aí, gente, os slides? Ah, sim, tá numa boa. Tá, então teve também a comparação, né, da robótica e vídeo para mortalidade, que como a gente pode ver, tocou o gráfico, não teve, assim, um estudo significativo entre eles, certo? E aí, então, a gente tem as conclusões, depois desse tanto de gráfico, né, de odds ratio, né? Então, o que eu pude concluir foi que a robótica teve resultado semelhante ao vídeo e pode estar associada a menos complicações pulmonares, comparada à esofagectomia aberta. A robótica foi associada a um tempo operatório mais longo, porém teve menos complicações pulmonares e totais. Embora a abordagem assistida por robô tenha o potencial de fornecer resultados benéficos. Os dados atuais são muito limitados. Por que são muito limitados? Algumas técnicas, elas abordam, igual assim, abordam a parte do abdômen com vídeo, outras abordam aberta. Então, assim, às vezes eles mesclam a forma de realizar esse procedimento, né? E, além disso, também, os resultados são diferentes, obtidos independente do local do estudo, né? Aqui ele fez uma comparação com os Estados Unidos e a Ásia, que tem uma diferença na forma, na realização. Além disso, também tem o tipo histológico da neoplasia, né? Os fatores de risco, a técnica cirúrgica que variam entre os países, né? E os resultados se mostram de difícil análise, devido à falta de especificidade quanto ao tipo de abordagem. Se foi totalmente robótica, se foi totalmente por vídeo, né? Então, assim, essa foi a conclusão, né? E, assim, pesquisas futuras necessitam de um estudo maior, mais aprofundado, certo? E, no mais é isso, eu queria agradecer a todos pelo artigo, pelo Dr. Igor, né, pelo achado, e é isso. Quer fazer algum comentário mais, Raimara? Olha, Igor, eu quero sim. Eu acho assim que esse estudo faz a gente repensar um pouco sobre a forma da gente ver a robótica. Às vezes a gente acha que tudo é muito bom, então, assim, realmente é bom mesmo? Em que é bom? Eu acho que a gente tem que ter um estudo melhor, né? Assim, avaliar realmente em quais os pontos são benéficos, né? E, assim, foi um desafio para mim, porque acaba que quando a gente entra na residência, a gente para um pouco de estudar de revisar estudos, né? Às vezes deixa um pouco a desejar sobre avaliação de artigos, então, assim, me fez repensar mais sobre estudar artigos. Eu quero primeiro te dar os parabéns, uma aula muito boa. O artigo tem uma densidade estatística, que é uma coisa que a gente quase não tem oportunidade de discutir, não gosta, né? Assim, é ruim. A gente trata estatística muito mais com a nossa cabeça do que em apresentação, em situações assim.
corrobora com o que você está falando a respeito de tecnologia. Tem algumas coisas interessantes de pensar em medicina, porque as tecnologias elas aparecem para a gente de uma forma muito rápida. Tem um artigo que eu lembro que o Seiji, que era o chefe da residência com a gente, passou para a gente sobre 100 anos da cirurgia de Halsted e falava como que o passar do tempo, o tempo e o limite para a tecnologia ganhava saltos, entendeu? No entanto, a consumação da técnica, no entanto, assim, a estatística que se justificava algumas tecnologias, elas não emplacavam, elas teriam que demorar mais tempo, a ponto de, inclusive, uma série de coisas que foram vindas a partir da cirurgia por vídeo, que já nasceram quase que caduca ou simplesmente não apareceram mais. Acho, de certa forma, isso muito interessante para a gente pensar, né? Acho que isso é legal, que todos nós possamos ter essa referência, mas, ao mesmo tempo, espírito crítico sempre. Porque, se vocês forem pensar, operar um paciente hoje aberto no SUS é muito mais mórbido, nas mãos de um especialista igual o Dr. Mário, ele pode oferecer bons resultados? Claro que sim. O vídeo pode ser uma alternativa? Sim, cada vez mais a gente tem condição de fazer o tempo do tórax com um mínimo de vídeo mais básico e oferecer melhores resultados. Agora, a cirurgia robótica hoje, pelo menos para os padrões brasileiros, eu duvido que vai sair por menos do que uns R$30 mil o pacote, sem as outras situações de acomodação, sem as outras situações que envolvem, inclusive, o segmento do paciente, que é um paciente crítico, vai para o CTI, paciente que vai ter uma série de outras situações ligadas a complicações pré-perioperatórias. Então, acho que tem que ter muito bom senso com isso, né? E daí o motivo da gente discutir esses artigos aqui. Dúvidas? Bom, pessoal, ótimo, tá? 1 horinha de aula, 3 artigos muito bem apresentados, muito bem tratados. Parabéns às 3 apresentações, sucintas, claras, não deixaram tantas dúvidas, não pelo povo não ter perguntado, mas assim, bem assertivos. Tivemos aí a chance de bons comentários com o meu mestre aí, o Dr. Mário, meu colega, né, e amigo, Dr. Mário Júnior, para poder colaborar. E vocês, diante de situações em que certamente assim, o diferencial de uma prova qualquer que vocês possam fazer vai cair nessas peculiaridades. Tá bom? Um forte abraço a todos. Semana que vem a gente está de volta para mais um Momento da Educação Continuada, iniciativa do Hospital São Francisco, junto com o Serviço de Residência Médica do Hospital Regional de Betim, e dentro do Hospital Regional de Betim, as aulas de Oncologia Cirúrgica e de Cancerologia abertas para a rede, para que a gente possa também promover essa educação continuada na assistência ao paciente oncológico da cidade de Betim. Semana que vem a gente fala mais. Como o Dr. Mário falou, fica aqui o convite para quem quiser acompanhar o mestre lá operando ou quiser acompanhar quaisquer das nossas outras cirurgias também. E aí, já na semana que vem, a gente deve ter uma aula de cuidados paliativos. Um abraço. Boa noite a todos, um abraço. Obrigado.